e manifestação da extrema-direita aqui no Brasil, em São Paulo. Depois daquela manifestação fraquinha, lá em Copacabana, uma manifestação bem mais consistente ontem em São Paulo. Aquela manifestação de Copacabana na contagem do monitor de debate político da USP estava com 18.600, 19 mil pessoas. Para aquela manifestação de Copacabana, houve contagem. Não vamos contar, não vale a contagem da PM carioca, do Cláudio Castro, que falou em 400 mil, isso é bobagem, né? Nas contagens minimamente sérias, oscilou-se, então, de 19 mil do monitor de debate político da USP a 26 mil na contagem do Poder Data, do site Poder 360, tá? Ontem, na contagem, então, do mesmo monitor de debate político, tinha 45 mil pessoas na manifestação. O Datafolha fez contagem ontem, falou em 55 mil, e o Poder Data falou em 60 mil. Então, estamos aí, entre 45 e 60 mil pessoas, né? É algo assim, tipo, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que a manifestação que segmentos progressistas e de esquerda haviam feito no domingo que antecedeu o 31 de março, também em São Paulo, também na Paulista, quando estima-se que estiveram lá algo entre 6 e 7 mil pessoas. Então, é uma manifestação relevante, não flopou, apesar de que tem aí, como eu digo, esses comunicadores, assim se chama, né? Agitadores progressistas de chapéu de alumínio, né, que já saíram, flopou, não flopou, bobagem, mentira. É só essa ligeireza da luta política. Foi expressiva a manifestação, mas bem menor do que a extrema-direita já conseguiu mobilizar num passado recente, né? A extrema-direita já conseguiu mobilizar 100 mil, 150 mil num passado recente aqui no Brasil, então, ou lá em São Paulo, tá? Você tem... Então, é expressiva? Por outro lado, vale dizer que foi uma manifestação que contou com o poder do Estado, né? No caso do Estado de São Paulo, e com a presença de nada menos que 7 governadores apoiando a manifestação. 7 governadores apoiando a manifestação. Alguns deles, vamos falar deles depois, super de olho. Bolsonaro. Todo mundo já sabendo que o Bolsonaro não será candidato, na verdade, de olho na vaga, né? Estavam lá menos para se solidarizar com o Bolsonaro e mais para um dar cotovelada no outro para ver quem é que fica com a vaga. Faltou nesta foto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que teve na manifestação em Copacabana, que não foi por conta das chuvas intensíssimas lá no Rio de Janeiro, tá? E aí é isso aí, discurso, Bolsonaro lê um texto em inglês, aquela coisa. O mais relevante, me parece, politicamente, os dois aspectos mais relevantes os ataques ao Hugo Mota, que logo depois da eleição dele havia prometido colocar para andar o projeto da anistia, e depois fechou um acordo com o presidente Lula, esteve lá no Japão com o presidente Lula, tá? Ele e Alcolumbre estão co-governando o país com o presidente Lula, então a gente tem um cenário diferente daquele logo depois da eleição do Hugo Mota. Então, uma questão crucial foi a carga contra o Hugo Mota para que ele paute o tema da anistia. A gente tem dito aqui, eu tenho dito, o Jones tem dito, que eles não têm voto. A anistia não passa no Congresso, a não ser que haja algum incidente político grave. Eles ganharam espaço com essa história da Débora Santos, né, da história do batom,
né? Mas não, eles não têm voto. Este é o fato, que eles, neste momento, não têm voto para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados. Mas ficaram lá fazendo carga, xingando Mota e tal, o que não sei se é a melhor estratégia, né? Ficar hostilizando o cara, ficar emparedando o Hugo Mota, não me parece que seja a melhor estratégia. Quanto aos que... Tá aqui, alguém comentou. Mauro Sérgio Apolinário. Mauro, essa de ficar dizendo que o tamanho da manifestação da direita foi bem menor que outros é fugir do problema. O lance é que a esquerda não consegue mobilizar quase ninguém. A gente tem tematizado isso aqui. Não tem nenhuma divergência em relação a isso, mas apesar de que Mauro Apolinário, a história é assim, mas não é tanto assim. Há um ascenso, há um crescimento da mobilização popular, e aí uma mobilização popular com a participação, incentivo, articulação da esquerda. A gente viu o break nacional dos aplicativos. Agora, final, quinta-feira, o Nicolas Souza vem aqui, eles vão fechar uma avaliação na quarta-feira à noite, na quinta ele vem aqui para partilhar com a gente essa avaliação. A gente tem visto as greves e as mobilizações crescentes nas empresas. Esse fim de semana, sexta-feira agora, foi decretada greve na eletronuclear. A gente está tendo mobilização, a gente está cobrindo aqui mobilização de professores de redes municipais e estaduais que estão crescendo fortemente no Brasil. Nós acompanhamos aqui a fantástica mobilização liderada pelos povos indígenas do Pará e que derrotou o clã, ia falar clã Bolsonaro, mas é o clã do governador, oh, meu Deus do céu, é o clã do governador Helder Barbalho, o clã Helder Barbalho. Então, há uma capacidade de mobilização da extrema-direita política, evidentemente, muito superior aos setores progressistas e à esquerda, mesmo porque tem uma diferença, né? Eles se lançam no processo de mobilização. O governo Lula não, né? O governo Lula, ao contrário, o governo Lula desincentiva as mobilizações. A gente está vendo que, por exemplo, o governo Lula não apoia a luta pelo fim da escala 6x1. Então, a luta pelo fim da escala 6x1, que poderia contar com apoio e com a capacidade de mobilização do governo Lula, tem que caminhar pelas suas próprias pernas. Eles não apoiam. Então, tem também cenários bastante distintos em relação à extrema-direita, aos progressistas e à esquerda. Né? Então é isso. Agora, é evidente, a manifestação ontem em São Paulo foi bem mais relevante do que a que eles tinham feito lá em Copacabana. Isto é fato. Carol Pai chega aqui como nova membra, muito bem chegada. E o Samuel Oliveira... Samuel Oliveira, até onde eu sei, esse canal também é de esquerda, mas por que tem que botar o povo na rua? Por que quem tem que botar o povo na rua é a outra esquerda? Não, camarada. Aqui, o PCBR, a UP, outras forças da esquerda radical, são elas hoje que mobilizam, por exemplo, a luta contra a escala 6x1. Se você for ver a mobilização do break nacional dos trabalhadores de aplicativos, que a gente acabou de ver, foi um sucesso brutal. O principal líder da greve que esteve aqui, vai estar com a gente aqui de novo, não sei se vocês saibam, o Nicolas Souza é da APR, que é a Ação Popular Revolucionária, que é um núcleo da esquerda radical dentro do PDT. Então, a história não é bem assim, não. A história não é bem assim, não. Olha aqui, o Gabriel Paiva, mais um mês colando junto. Um grande abraço. Renovou, então, a membresia dele. Legal, muito bem chegado mesmo. Vamos embora. Então, a manifestação da Paulista, como eu disse, foi marcada por duas linhas de força do ponto de vista do discurso político. Essa tentativa de imprensar o Hugo Mota, presidente da Câmara, contra a parede, e de outra, fazer um discurso extremamente radicalizado pela anistia, mas mais do que pela anistia, né, ainda soprando a brasa do golpe de Estado. Vamos ver aqui
quem foi o mais expressivo nisso foi ele, né? O Malafaia, sempre. Generais de 4 estrelas do alto comando do Exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Tá aí, e aí vai ele, né? Xingando os generais de 4 estrelas porque não deram golpe de Estado e porque não estão topando dar o golpe de Estado agora. Ô, Jaqueline Ferreira, querida, ainda estou aqui. Abraços, Mauro. Abraço, querida. Muito bem. Sempre nós aqui, sempre nós juntos aqui. Olha, ontem a Quest soltou uma pesquisa sobre esse tema da anistia e mostrou um cenário. O que a gente dava nesse cenário não é bom para eles, não. Essa coisa da anistia não está pegando. Então, olha, na sua opinião, os envolvidos nas invasões do 8 de janeiro deveriam continuar presos por mais tempo e cumprirem suas penas? 56%. Chocante, né? Muito expressivo. Ser soltos porque nem deveriam ter sido presos. Então, basicamente, a tese bolsonarista, né? 18% apenas. Ser soltos porque já estão presos por tempo demais, 16%. Tá? Na sua opinião, e agora olhando aqui para quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro no segundo turno. Para quem votou em Lula, 77% acham que devem continuar presos por mais tempo e cumprirem suas penas. Ok, esperado. Bolsonaro, surpresa aqui, hein? 32%, portanto, apenas 1/3 do eleitor de Bolsonaro, ou melhor, perdão, 1/3, expressivíssimo, 1/3 do eleitor de Bolsonaro acham que eles devem continuar presos e cumprir as penas integralmente. 1/3 não é pouca coisa. É um tiro na base eleitoral do Bolsonaro. Depois, um pouco mais de 1/3 diz que eles devem ser soltos, 36%, e nem deveriam ter sido presos. Você veja que há uma fratura no interior da base bolsonarista. Tá? E 25% dizem que eles devem ser soltos porque já estão presos tempos demais. Tá? A Silvana Danley pergunta: onde está o QR Code para renovar? A gente não tem QR Code para renovar a membresia, não. Tem só aqui embaixo o clicar no membre, tá? Ó, o ex-presidente Bolsonaro participou do plano do golpe de Estado? Metade, 49% diz que sim, 35% diz que não. O cenário não é bom para eles, não. A decisão do STF foi justa ou injusta de acordo com o voto no primeiro turno. Então, você vê, para 80%, essa decisão, né, de torná-lo réu, 80% dos que votaram em Lula consideram justa, 16% dos bolsonaristas consideram justa apenas e 74% injusta, mas você vê, há uma evidente fratura no interior do bolsonarismo em relação a esse assunto. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso? Meio a meio. 46% das pessoas acham que sim, 43% acham que não. Mas aqui, sobre a questão, olha só, mais de 1/3 do eleitorado do Bolsonaro, 36% achando que ele vai ser preso. Tá? Então, você tem um cenário de prisão que está claramente configurado nesse momento aqui no Brasil.